Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje nós falaremos sobre equação modular. Primeiro vamos definir o que vem a ser uma equação modular. O que eu denomino de equação modular é toda equação que contém a incógnita entre módulo. Então se você tem uma equação que tem módulo e que a incógnita está dentro dele, essa equação vai ser denominada de equação modular. Bem, sempre que a gente tiver uma equação modular, você deve considerar que, dependendo do valor da incógnita, o valor numérico da função, ou seja, o resultado do módulo, o resultado que está entre as barras do módulo, ele poderá ser positivo ou negativo. Por que isso? Porque quando a gente falou de módulo, a gente viu que existem sempre dois números cujo módulo é o mesmo valor. Por exemplo, o módulo de menos 3 e o módulo de mais 3 dá o mesmo valor, que é 3, certo? Na verdade, eu posso generalizar e dizer que o módulo de quaisquer dois números opostos é sempre o mesmo valor. Tipo, o módulo de menos 10 e o módulo de 10 é o mesmo resultado, que é 10. Com isso, eu devo sempre lembrar que se eu tenho uma equação modular, dando um determinado valor, aquele valor que está dentro do módulo, ele pode ser negativo ou pode ser positivo. Porque independente de ser positivo ou negativo, o módulo dele, se eles forem opostos, não é isso que eu quero dizer, o módulo dele vai sempre dar o mesmo valor. Bem, aí eu trago um primeiro exemplo para a gente ver como é que se resolve uma equação modular. Eu tenho aí a equação módulo de 3x é igual a 12. Bem, para a gente resolver uma equação modular, a gente deve sempre lembrar isso que eu falei anteriormente. Isso que está dentro do módulo, o 3x, ele pode ser 12 positivo ou pode ser 12 negativo. Porque na hora que eu pegasse o módulo de mais 12 ou de menos 12, ia sempre dar 12. Então, de maneira prática, eu posso dizer para vocês que para a gente resolver uma equação modular, nós vamos ter que primeiro eliminar os módulos. E para a gente eliminar os módulos, como quem está dentro do módulo pode ser positivo ou negativo, é só eu colocar mais ou menos do outro lado. Como assim? Essa equação modular, módulo de 3x igual a 12, eu vou resolver da seguinte maneira. Retiro os módulos, então vai ficar apenas 3x. Só que para retirar esse módulo, isso não vai ser gratuito. Eu tenho que colocar mais ou menos do outro lado. Então ficou 3x igual a mais ou menos 12. E agora o que é que eu faço? Eu quebro em dois cálculos. Eu faço um cálculo com o mais 12 e faço outro cálculo com o menos 12. Trabalhando primeiro com o mais 12, se o 3x é igual a 12, então x é 12 dividido para 3, logo x igual a 4. Ou seja, nós temos aí já a primeira solução da nossa equação modular. Mas tem outra solução, porque eu posso ter esse 3x igual a menos 12. Se o 3x for igual a menos 12, então o x vai ser menos 12 dividido para 3. Logo, o x pode ser também menos 4. Dessa forma, então, nós encontramos duas soluções para a nossa equação modular, menos 4 e 4, de forma então que o seu conjunto solução é o conjunto formado por esses dois valores, menos 4 e 4. O segundo exemplo, qual o conjunto solução de módulo de x menos 2 igual a 5? Lembrem do que eu falei, retira do módulo e coloca mais ou menos do outro lado. Depois é só quebrar em dois cálculos, um com mais, outro com menos. Dessa forma, então, vai ficar que o módulo de x menos 2 igual a 5, isso é equivalente a x menos 2 igual a mais ou menos 5. Vamos então agora quebrar em dois resultados. Quebrando em dois resultados, x menos 2 igual a 5, jogo o 2 para o outro lado com o sinal trocado, então x vai ser 5 mais 2, logo x vai ser 7. Por outro lado, pegando agora o menos 5, x menos 2 igual a menos 5, vai ficar x igual a menos 5 mais 2, que dá menos 3. Daí então a gente percebe que o nosso conjunto de solução é menos 3 e 7. Ou seja, as duas soluções dessa equação modular do item 2 são menos 3 e 7. O terceiro exemplo, a equação modular módulo de 3x menos 9 igual a 3. Ela apresenta soluções reais. Calcule-as. Da forma como nós já sabemos,
eu vou retirar o 3x menos 9 do módulo e colocar mais ou menos do outro lado da igualdade. Então vai ficar 3x menos 9 igual a mais ou menos 3. Quebra então agora em dois cálculos. O primeiro cálculo, 3x menos 9 igual a 3 positivo, vai ficar que 3x é igual a 3 mais 9. Como 3 mais 9 dá 12, então 3x igual a 12. Logo, o x será 12 dividido para 3, portanto, a primeira solução que eu encontro, x igual a 4. A segunda solução é colocando o menos do outro lado da igualdade. Então, se 3x menos 9 é igual a menos 3, então 3x é menos 3 mais 9, que é 6. Se o 3x é igual a 6, então x é 6 dividido para 3, portanto, x é igual a 2. Daí nós temos então como soluções o 2 e o 4. Quarto exemplo. Determine o conjunto solução ou determine a solução da equação módulo de menos 3x menos 6 igual a 3. Do mesmo jeito das anteriores, você vai retirar o módulo e vai colocar mais ou menos no segundo membro. Então vai ficar, tirando o módulo, menos 3x menos 6 igual a mais ou menos 3. Quebra agora em dois cálculos, um com mais, outro com menos. O primeiro fica menos 3x menos 6 igual a 3 positivo. Daí então, menos 3x é igual a 3 mais 6. Como 3 mais 6 é 9, então menos 3x é igual a 9. Portanto, x é 9 dividido para menos 3. Logo, x é igual a menos 3. Está aí a primeira solução. Vamos agora para a segunda. A segunda solução é quando você coloca menos do outro lado da igualdade. Então, menos 3x menos 6 igual a menos 3. Bem, daí então vai ficar que menos 3x é igual a menos 3 mais o 6. Que menos 3 mais 6 é 3. Então, se menos 3x é igual a 3, logo o x vai ser 3 dividido para menos 3. Portanto, o x é menos 1. Chegamos então às duas soluções. Daí então eu tenho que o conjunto solução dessa nossa equação ele é menos 3 e menos 1. Quinto exemplo. Determine o conjunto solução de módulo de x mais 2 igual a menos 4. Avalie primeiro, antes de sair fazendo cálculo. Primeiro observem que nós já vimos que o módulo de qualquer número é sempre positivo. Se o módulo de qualquer número é sempre positivo, como é que eu posso ter o módulo de x mais 2 dando negativo, dando menos 4? Isso não pode. Como isso não pode, isso quer dizer que não existe x pertencente aos reais, tal que o módulo de x mais 2 dê menos 4, porque o módulo tem sempre que ser positivo e menos 4 é negativo. Aí aquela bela pergunta, e se não existe x pertencente aos reais, tal que o módulo dê menos 4? Como é que eu resolvo? Na verdade, nós já resolvemos. Nós já observamos que não tem solução. Se isso aí não tem solução, então eu escrevo que o conjunto solução dessa equação é o conjunto vazio. Ou seja, sempre que você tiver um módulo dando negativo, uma equação modular dando o resultado do módulo negativo, o conjunto solução será vazio, como a gente pôde escrever aí. Bem, com isso a gente chega ao final de mais essa videoaula. Retornaremos logo em seguida com a continuação dos nossos assuntos. Até lá!